Bom, gente, dando continuidade às nossas aulas de gramática, temos o seguinte. Até agora nós trabalhamos conceito de língua, conceito de fala, conceito de linguagem, conceito de símbolo, código e, claro, o conceito de texto. Nós trabalhamos a ideia de que o texto não é só com linguagem verbal. O texto também pode ser com linguagem não verbal. Uma figura pode ser um texto, um desenho pode ser um texto, um quadro, um anúncio feito apenas com imagens. A linguagem vai ser verbal se ela tiver pelo menos uma palavra. Ela é não verbal quando ela tem desenhos, figuras, fotografias, pinturas, cores, símbolos. E ela é mista se eu tenho uma parte verbal e uma parte, claro, não verbal. Até agora trabalhamos isso. O que mais que nós trabalhamos até agora? Os elementos da comunicação. O que é necessário para que haja comunicação eficiente? Para que haja comunicação real. Sem esses elementos, a comunicação não acontece. Um ato comunicativo se faz através de 6 elementos. Nós trabalhamos esses elementos. Nós precisamos de o emissor, a pessoa que cria a mensagem. Nós precisamos de um receptor, a pessoa que recebe a mensagem. O locutor pode ser chamado de escritor, ele pode ser chamado de locutor, enquanto o receptor pode ser chamado de locutário, ouvinte, telespectador, leitor, público-alvo e por aí vai. Ou seja, qualquer pessoa ou pessoas que recebam a mensagem. Nós temos no ato comunicativo a mensagem em si, que é o assunto, o que eu quero transmitir ao meu receptor. Nós temos no ato comunicativo o código, o sistema de codificação de símbolos que eu uso para criar, para codificar a minha mensagem. Eu tenho um canal, um sistema, um meio que eu uso, um meio de transporte para eu fazer com que essa mensagem chegue até o meu receptor. Eu tenho também no ato comunicativo, eu tenho o contexto, eu tenho o referente, todos os fatores referentes que fazem parte daquele ato comunicativo. O contexto pode ser o lugar, ou seja, o ponto de referência da minha mensagem. Pode ser a hora do dia, pode ser a idade das pessoas, todos os referentes que fazem parte da mensagem, todos os pontos de referência, eu chamo de contexto. E chega a ser o elemento mais importante. Mas dando continuidade, na aula de hoje, nós vamos falar dela, a famosa variação linguística. Vocês ainda não trabalharam, vocês do primeiro ano, alunos do primeiro ano não falaram ainda do conceito de variação linguística. Pelo menos não falaram de maneira tão aprofundada. Em outras séries vocês podem ter falado sobre isso, mas talvez não aprofundaram. A ideia aqui é a gente fazer então uma revisão desse conceito e você começar a interpretar, levando em conta também a variação linguística. O contexto, ou seja, por isso que eu voltei em elementos da comunicação, porque o contexto, ele me obriga a usar determinado tipo de linguagem. Dependendo do contexto, eu vou usar uma linguagem mais formal. Dependendo do contexto, eu vou usar uma linguagem mais familiar, mais informal. E a variação linguística é o que, professor? Você falou variação linguística, mas não disse o que. Variação linguística, meus amigos, são todas as transformações pelas quais a língua passa. São todas as transformações que uma língua sofre. Todas as modificações que ela sofre através do tempo, de região para região, de acordo com a questão, com a situação social, e por aí vai. Então,
a língua ela sofre transformações. A língua ela tem que ser analisada, eu quero que vocês comecem a olhar isso como um mecanismo vivo. A linguagem, a língua, queira ou não queira, ele é um tipo de linguagem, porque é um tipo de sistema de símbolos que usa palavras como código, que usa palavras como signos, tanto que a gente chama de signo linguístico. E a língua, então, por ser um fenômeno humano, por ser uma ferramenta humana, ela sofre evolução. Há uma evolução da linguagem, há uma evolução da língua. A língua ela é um mecanismo vivo. Tanto que quando uma língua ela já possui só um falante, a gente chama ela de língua morta. Enquanto ela possui vários falantes, a gente vai dizer que ela é viva. E sendo viva, ela vai evoluir. Só que essa evolução, claro que ela é lenta. A língua não sofre uma transformação brusca, muito rápida. É lenta. Nós estamos falando da língua portuguesa, que é uma língua que tem quase 800 anos. A língua portuguesa ela começa lá por volta de 1180, mais ou menos, e ela vem evoluindo até hoje. E ela já é uma evolução. A língua portuguesa ela já foi evolução de um outro idioma que é o latim. O latim evoluiu e se tornou várias línguas. O latim evoluiu e virou espanhol. O latim evoluiu e virou francês. O latim evoluiu e virou italiano. O latim evoluiu, virou romeno. O latim evoluiu, virou língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é uma das evoluções, uma das variações do latim. Cada variação a gente chama de dialeto. Então, a língua portuguesa é um dos dialetos do latim. E dentro de cada língua, nós temos os dialetos. Por exemplo, a língua portuguesa, de região para região, ela sofre o fenômeno da variação linguística e ela tem os seus dialetos. A língua portuguesa ela tem vários dialetos. Nós temos o dialeto carioca, nós temos o dialeto do sul, nós temos o dialeto goiano, nós temos o dialeto paulista e por aí vai. A língua portuguesa sofre esse fenômeno da variação linguística. E todos os idiomas sofrem. Não é só a língua portuguesa, não. Todos os idiomas sofrem o fenômeno da variação linguística. Então, o que a gente estuda nessa matéria? Nós vamos tentar entender como que funciona essa evolução, como que funciona essas transformações, como que funciona essa evolução linguística. E aí nós chamamos isso de variação ou variedades linguísticas. Primeiramente, ela evolui geograficamente, claro. Ela evolui geograficamente. Nós não podemos dizer que o português que se fala na Europa é o mesmo português que se fala aqui na América do Sul. Nós não podemos dizer que o português que se fala na Europa, o que se fala na América do Sul, é o mesmo que se fala na África. E nós temos também o português da Ásia. Nós temos vários países que falam língua portuguesa. Nós temos língua portuguesa em todos os continentes. E nesse sentido, cada um desses países fala um dialeto da língua portuguesa. Porque tem diferenças. Vai ter diferença de sotaque, diferença de vocabulário. Uma coisa que significa no português brasileiro pode não significar no português de Portugal. Isso nós chamamos de variação regional ou dialeto. E dentro do dialeto nós vamos ter os sotaques. O sotaque, ou seja, o sotaque é uma identidade. Eu não posso abrir mão do meu sotaque. Um brasileiro, ele tem um sotaque característico de brasileiro, enquanto um português tem um sotaque característico de um português. Então, essa é uma das maneiras da língua variar. Como também que a língua varia? Ela varia historicamente. Eu não posso querer que o português falado quando o Brasil foi descoberto, lá em 1500, até 1600, 1700 e tal, eu não posso querer que aquele português lá do Império seja a mesma língua portuguesa de hoje, no século XXI. Sofreu uma grande transformação de lá para cá.
Eu não posso, então essa é a variação histórica. A variação histórica, ela vai se modificando e muitas palavras vão caindo no que a gente chama de desuso. Vira o português arcaico. Uma variedade linguística lá do século XVI, ela é considerada uma variedade linguística arcaica, em desuso. É para se estudar, mas a gente não usa mais. É o caso de vassoura, vassoura, né? Vassoura, vassoura. A gente acabou deixando de lado a com B. E tem explicação do porquê que isso acontece? Tem explicação. O B e o V, nas regiões de fronteira de Portugal com a Espanha, não tem diferenciação, porque nós sabemos que no espanhol não se faz diferenciação entre um B e um V. Para eles tudo é baca. E os portugueses que moram nessas regiões de fronteira, eles também sofrem. É o fenômeno da interferência linguística. Duas línguas quase irmãs em uma região de fronteira, elas sofrem o fenômeno da interferência. E o sotaque, então, fica muito parecido. Quando o Brasil foi colonizado, vieram pessoas de todas as regiões de Portugal, inclusive dessas regiões de fronteira. Por isso que nós vamos ter no Brasil regiões que pronunciavam vassoura, outras que pronunciavam vassoura. Alguns que pronunciavam verruga, outros que pronunciavam berruga. É normal isso? Muito normal. É um fenômeno de variação linguística. Só que, historicamente, a variante com B, ela foi ficando para trás. As pessoas foram deixando de lado berruga e foram acostumando a pronunciar apenas quase a verruga. E acabou que, hoje, berruga é considerado um arcaísmo, é considerado um desuso. Então, historicamente, a língua é assim. Outra questão. A língua varia de acordo com a situação em que está o falante. E aí entra aquilo. Se eu estou no trabalho, se eu estou com minha família, se eu estou aqui na sala de aula falando com meus alunos, se eu estou em um ambiente fazendo uma palestra, eu preciso adaptar a minha linguagem à situação. É como uma roupa. Eu não poderia vir de sunga falar aqui com vocês. Assim como vocês não vão de sunga para a sala de aula. A situação diz que roupa eu devo usar. Num casamento, provavelmente eu vou usar uma roupa mais formal. Enquanto na praia eu vou usar uma roupa mais traje de banho, mais informal. A linguagem do mesmo jeito. Se você entender que a linguagem ela deve ser de acordo com a situação, nós vamos chegar na seguinte questão. Questão do português certo, português errado. Então nós não vamos usar esse termo aqui. Não estou dizendo para vocês que não tem o português correto, mas ele é correto para qual situação? É isso que eu quero só que vocês anotem. Existe uma linguagem adequada, uma linguagem correta para a situação em que eu estou, para o contexto. Quando eu digo situação, eu estou dizendo contexto, entra lá nos elementos da comunicação. Depende do referente. Se eu estou usando uma linguagem, sei lá, uma linguagem considerada errada pela escola, porque a escola trabalha com a variante linguística chamada padrão. O que é a linguagem padrão? É a linguagem da escola. É a linguagem tida como a mais aceita socialmente. É a variante linguística que sofre menos preconceito. As outras variantes linguísticas, elas sofrem preconceito. Por isso elas são consideradas inadequadas, elas são consideradas erradas. Mas se eu, olha o tanto que isso é fantástico, se eu pegasse as outras variantes linguísticas, se eu pegasse ali a variante, vamos aqui em Goiás nós temos uma variante linguística que chama caipira. O português caipira. Português do tempo do meu pai, dos meus avós, e ela ainda sobrevive em alguns meios sociais aqui em Goiás. Nós chamamos de português caipira. É uma variante linguística.
O engraçado é que a variante linguística, ela, embora seja considerada inadequada, você não vai usar fazê-la numa redação, nós não vamos escrever um livro com ela, nós não vamos usar nas leis, nós vamos usar a língua da escola, a língua padrão. A padrão é a correta para diversas situações. Mas nem em todas. Se eu estou lá na fazenda, com minha família, que tem uma descendência histórica caipira, e lá todo mundo fala assim, fala português caipira, não tem nenhum problema eu falar também. Se lá todos falam poico, vassoura, cacunda, se lá todo mundo fala assim, não tem nenhum problema eu também falar. Vai ficar estranho é se eu tentar falar um português padrão só para parecer inteligente perto deles. Fica estranho, eu não me enturmo ali com eles, eles vão me achar exibido e etc. Então, o correto é eu adaptar a minha linguagem. Tem até um grande professor de língua portuguesa chamado Ivanildo Bechara. Bechara diz o seguinte: o português é uma língua em que a gente deve ser poliglota. O que é ser poliglota? Saber vários idiomas. Mas ele diz que a gente deve ser poliglota no nosso próprio idioma. A pessoa que fala bem português é a pessoa que é poliglota na língua portuguesa. Ele sabe adaptar a linguagem a diversas situações. Se eu tenho um grupo de amigos e todos falam gíria, não tem nenhum problema eu falar gíria com eles. Mas ficaria estranho se eu vou apresentar um trabalho na escola e eu apresento falando gírias. Então tem um lugar certo para aquele tipo de linguagem. Isso é variação linguística situacional. Nós temos também uma variação que é meio social, que tem a ver com o nível de escolaridade. Quanto mais uma pessoa estuda, mais se cobra dela uma variante padrão da escola. Por exemplo, eu, professor Cláudio, professor de língua portuguesa, não fica bem eu dar minhas aulas utilizando uma linguagem que não seja a padrão, que não seja a da escola. Eu tenho que aproximar a minha linguagem o mais próximo da linguagem da escola. E as pessoas cobram de mim. Se eu utilizar outro tipo de linguagem, se eu falar muita gíria, embora eu falo gíria, quando eu não estou aqui, que eu estou em qualquer outra situação, eu falo. Eu falo português caipira porque eu tenho uma história com a língua portuguesa caipira. Não aqui, mas dependendo da situação eu vou falar. Dependendo do tipo de texto que eu escrevo, eu vou escrever. Mas o nível de escolaridade cobra. Vocês que estão no ensino médio já têm uma cobrança muito maior sobre vocês do que em relação a uma pessoa que nunca pisou numa escola. Uma pessoa tida como analfabeta, que nunca pisou numa escola, não vai ter tanta cobrança sobre ele. E isso é a variação social, nível de escolaridade. E tem, claro, até questão de gênero. Tem palavras tem tipos de linguagem que fica bem para a mulher, mas não fica bem para o homem. Tem certos tipos de linguagem que fica bem para o homem, mas não fica bem para a mulher. Então até em termos de gênero. Por exemplo, um homem dizendo: nossa, comprei uma roupa chiquérrima. Não é uma linguagem masculina. Não é questão de preconceito, mas não é linguagem masculina. E por aí vai. Nós temos as gírias, que é um tipo de linguagem falada por um grupo social. É um tipo de variação, porque é um grupo social que utiliza. Não é pessoa que foi na escola ou que não foi. É um grupo social. Nós temos a gíria dos roqueiros, a gíria dos surfistas, as gírias dos motoqueiros, as gírias das profissões. Cada grupo profissional tem suas gírias, que a gente chama de jargão profissional. E nós temos como é que nós chamamos? Nós temos as expressões idiomáticas. Tem certos tipos, quando eu digo isso é conversa para boi dormir, é uma expressão idiomática da língua portuguesa brasileira. Se você falar isso em qualquer outro lugar, isso não tem tradução. São aquelas expressões que você pega do inglês e aí não tem tradução ou etc. Certo? Isso é variação linguística. Espero que vocês tenham mexido com as ideias aí. Faça um bom resuminho, estude isso depois no livro e aí a gente vai fazer nossa atividade. De dúvida, manda pra gente no WhatsApp.